Olá, eu sou Pedro Doria. Nessa semana eu trago aqui para o Conversas com o Meio Marco Aurélio Rudiger. Ele é diretor do DAP, da Fundação Getúlio Vargas, que é o departamento que estuda esse encontro entre democracia e o digital. Poucas pessoas no Brasil conhecem tão profundamente, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista técnico, como é que esses dois elementos se encontram. E na nossa conversa, vocês vão ver, olha, de como que vai ser a democracia no futuro, até aquilo que o governo Jair Bolsonaro sabe fazer muito bem e como sabe fazer, quer dizer, quais são os métodos, e tanto o centro quanto a esquerda não sabem. Mas a gente não falou apenas sobre tecnologia e internet, não, porque a partir do momento que você começa a usar as redes sociais para compreender política e você começa a mensurar de alguma forma como é que estão os diálogos a respeito de política através das redes sociais, você percebe muitas coisas também. E uma das coisas que a turma do DAP, liderada pelo Marco Aurélio, perceberam é que existe uma novidade muito importante acontecendo no cenário político. Não quer dizer que ela vá se consolidar, não quer dizer que ela vá se cristalizar e vá apontar para o futuro, mas é o seguinte: daquilo que existia até pouco tempo atrás, que era uma polarização entre direita e esquerda, está surgindo um centro muito forte. Um grupo muito grande de pessoas que não querem o retorno da esquerda por conta de episódios principalmente ligados ao Petrolão, mas também ao Mensalão. Não querem essa direita, não essa, certamente, e que buscam alguma coisa diferente. Quer dizer, existe um centro político nascendo no Brasil. Se ele vai se consolidar e se tornar de fato uma força política relevante, a gente ainda não consegue dizer, mas isso é uma das muitas observações que esse estudo que o DAP faz das redes sociais nos permite ver neste momento. Então, sem mais delongas, vamos à conversa com Marco Aurélio. Marco, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite da conversa. Eu queria começar, evidentemente, pelo trabalho que vocês fazem na Fundação, no DAPP, sobre redes sociais e o uso de redes sociais na política brasileira. Em termos gerais, só para a gente ter uma ideia, como é que funciona a distribuição esquerda, direita? Como é que vocês organizam isso? Quais são os tamanhos dessas bolhas? Há bolhas? Como é que você resumiria assim, um overview da coisa? Essa pergunta, Pedro. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Assim, me sinto honrado. Essa é uma pergunta fundamental, assim, porque quando a gente abre hoje o jornal, a gente vê diversas fontes assim, tentando medir rede social, né? E outro dia eu me deparei até com uma matéria que nos citava e tal, foi bastante generosa conosco, inclusive, e em algum ponto falava assim, mas a consultoria tal também verificou isso por amostragem, né? O que, digamos assim, não é correto. Não é correto. Você não tem como aplicar o método canônico de survey na análise de redes sociais. Você não controla o universo minimamente, você não tem as informações que, por exemplo, no Brasil você tem via IBGE, via bases de dados muito consolidadas, socioeconômicas, o perfil das pessoas. Então, na verdade, nas redes você trabalha sobretudo com a ideia da lei dos grandes números, né, que é um método estatístico a partir do qual você não faz 1.600 entrevistas, você pega milhões de mensagens, milhões e milhões de mensagens, e com isso você consegue garantir uma precisão e um dado fidedigno, digamos assim. Então, assim, voltando um pouquinho assim na história, a DAP ela é uma iniciativa que começou em termos de uns 7 anos atrás, mais ou menos, quer dizer, não é muito tempo, né? A Fundação Getúlio Vargas, ela
ela entendeu, a presidência da fundação, o presidente Carlos Ivan, entendeu que a imanência das tecnologias alteraria o processo da dinâmica político-social. Né? Isso aí foi fruto de vários debates que nós tivemos. E uma das coisas que a gente decidiu, portanto, foi fazer um investimento nessa área, criando um pequeno laboratório para começar a testar algumas tecnologias novas e, a partir delas, as inferências que seriam possíveis. Então, ela começou com uma unidade muito pequena, na prática vinculada à presidência da fundação e fazendo algumas experimentações e testes metodológicos. Né? Então, para isso, a gente fez também uma série de alianças, digamos assim, com alguns centros bastante avançados, com a Northwestern, por exemplo, nos Estados Unidos, e, enfim, em outros lugares assim, em que a gente foi fazendo interlocuções e discussões, e também com a área privada. Né? A gente discutiu muito com empresas que, na época, começaram a prover esse tipo de serviços e dados também, e a gente fez várias visitas, e enfim, foi avançando no processo. Em termos conceituais, assim, tem uma literatura já razoável, né? Desde a década de 70, você tem lá os trabalhos do Mark Granovetter sobre redes sociais, que é uma coisa importante, e foi, para mim, particularmente fundamental na minha formação, mas também os trabalhos de Manuel Castells, por exemplo, né? Que, inclusive, já nos visitou umas 2 ou 3 vezes, a gente tem uma interlocução boa, e hoje ele é ministro lá no governo na Espanha, para a área do ensino superior. Então, esse conjunto, né, consolidado através depois da tese de doutorado, etc., isso tudo gerou uma base, digamos assim, forte de fundamentação para a gente fazer esse passo. Basicamente, o que eu defendia na época é que o tempo de análise na área de ciências sociais ele seria comprimido, como todo o resto dos processos políticos, sociais, econômicos estavam sendo comprimidos pela tecnologia. Então, o tempo gerava uma compressão e uma interligação dos fatos em escala global, em tempo real, né? A partir da tecnologia, que fazia com que algumas formas de pesquisar o fato político, o fato social e essa dinâmica começassem a apresentar problemas. Então, por exemplo, se você vai fazer um survey, né, e você faz por exemplo, uma amostra de 1.800 entrevistas, ou 2.000 entrevistas, ou até 3.000, 4.000 entrevistas, geralmente não passa disso, né? Por exemplo, para eleições, para governadores, para presidentes e tal. Tem institutos muito qualificados e muito bons, assim, que eu reputo de alto nível, né? O IBOP, o próprio Datafolha, etc., que fazem esse trabalho muito bem. O problema todo é o tempo entre você fazer o campo, colher informação com precisão e analisar essa informação e entregar essa informação, seja para a sociedade, seja para o cliente, ou seja só para os pesquisadores que estejam observando um tema. E, de fato, o que começou a acontecer naquela época que a gente previa, né, se tornou, e aí eu reconheço, muito mais rápido do que qualquer um de nós previa, né, uma mudança profunda nos trânsitos das narrativas e da compreensão e da tomada de decisão pela sociedade, ou seja, você teve uma explosão de informações. Então, eu vou dar um exemplo assim simples. Antigamente era muito fácil você, quer dizer, muito fácil, eu falo assim, era muito certo de se fazer uma boa pesquisa que antecedesse a eleição um dia ou 2 antes, e você, de certa forma, prognosticasse com muita clareza o resultado dela. Né? Com as redes sociais isso muda, por quê? Porque o sujeito está na fila para votar, né? E ainda estamos tratando de um voto presencial, etc., mas está na fila para votar, ele está olhando o celular. E no celular, muito embora ele não converse com ninguém da fila, até porque você não pode fazer esse tipo de coisa na hora da votação, ele está conversando com centenas de pessoas ali, ele está recebendo informações, ele está recebendo inputs, ele está, na verdade, num processo de decidir o que ele vai fazer naquela hora, naquele momento, na fila. Então, o voto dele muda, porque a narrativa também de convencimento
ou de discussão, ou de fornecimento de informações, ela opera de forma diferente do que era aquele panfleto, aquele santinho que as pessoas davam na fila de votação lá em Priscas Eras. Então, isso muda completamente. Então, a pesquisa ela começa a se tornar obsoleta, né? Ela acaba sendo precisa quando se faz depois que chama de boca de urna, né? Depois da votação. Quando o sujeito sai do local de votação, aí você faz a pesquisa, ela pega com precisão o dado. Mas antecedendo um dia ou dois, já não pega mais. Isso acontece porque esse trânsito ficou tão veloz, essa mudança tão veloz, que as pesquisas não pegam tanto. Então, na verdade, as redes elas têm um poder avassalador de não só a gente conseguir auscultar a sociedade de uma forma muito profunda, principalmente usando a teoria linguística e a semiótica, né? Associada, evidentemente, à capacidade tecnológica de lidar com milhões de mensagens por vários meios diferentes, porque lá a gente olha desde o Facebook até o WhatsApp, mas principalmente o Twitter, a nossa principal fonte, enfim, mas também assim, uma capacidade de prognosticar, muitas vezes, tendências. Então, se tornou uma coisa muito poderosa, mas não só por causa do nosso trabalho, porque na sociedade ela promoveu uma mudança profunda na cultura e no hábito. Então, é uma camada muito profunda de mudança que a gente assiste hoje, e eu digo para você, sem sombra de dúvida, que esse processo de pandemia, a necessidade das pessoas interagirem cada vez mais por meios como a gente está falando agora, né? Seja por Skype, por Zoom, ou, enfim, ou por Teams, ou seja lá o que você estiver usando, WhatsApp, enfim, o FaceTime. Isso vai mudar agora de uma forma ainda mais acelerada a forma como se pensam as coisas, como se faz política, como se critica política, como se influencia, como se forma opinião, como se transitam informações. Então eu acho que a gente está eu diria assim, a gente está num momento agora, com 20 anos de atraso, inaugurando o século XXI. Cara, eu acho que você abriu várias avenidas aí de conversa só nessa explicação inicial. Uma delas que me interessa, mas eu vou querer abordar mais tarde, é uma coisa futuro da democracia, porque eu acho que a gente vai ter que repensar como é que funciona o processo de uma eleição, né? Porque, entre outras coisas, parece ser algo até manipulável, de certa forma, a opinião pública, mas não deixa eu me perder muito, não. Vamos começar por agora. Uma das coisas que nós na imprensa, com muita frequência, a maneira como nós na imprensa com muita frequência vemos o governo Jair Bolsonaro, é como um governo muito pouco sofisticado, muito primitivo, muito sem método. É claro que o Exército traz algum tipo de metodologia, mas com muita frequência o presidente atropela, tem aquela coisa atrapalhada, muito instintiva e por parte do próprio presidente e das pessoas mais próximas dele, né? Agora, por outro lado, eu tenho a impressão que, seja por instinto, seja por técnica, no uso de redes sociais, eles são muito mais sofisticados do que qualquer outra força política no Brasil sequer chega perto. Você acha que a minha impressão está correta? Você acha que não? Como é que você lê esse uso de redes por parte deste grupo político? Eu acho assim, eu acho que a sua percepção é correta. Eu tendo a concordar com você. Eu acho que eles, assim, se você olhar assim, um quadro geral, é uma coisa meio tosca, né? A forma como eles conduzem a política, nós fora o que você possa pensar, assim, a favor ou contra, etc., tem uma certa... Enfim, o Bolsonaro vem de baixo clero, né? Então, assim, não há ali uma grande sofisticação. Existe uma esperteza, né? Uma esperteza, digamos assim, né? Mas não uma sofisticação, né? Não é uma operação sofisticada como, enfim, em outros governos houve. Eu diria, inclusive,
sendo muito honesto, que eu acho que o governo Temer, por exemplo, né, que é um governo que foi um governo de transição, um governo assim, bastante tenso em vários aspectos, até porque era um governo numa transição e criticado, aberto, etc. Mas nesse aspecto ele funcionava muito melhor do que o governo Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, se você olhar isso, assim, eu não tenho dúvida que, por exemplo, o ex-ministro Meirelles, né, é uma competência infinitamente maior do que o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. É uma opinião pessoal, mas assim, eu senti uma segurança no Meirelles que eu não sinto hoje. Hoje eu vejo uma pauta, por acaso especificamente do Guedes, ela é um tanto quanto datada, porque ele propagar a Universidade de Chicago, ok, mas a Universidade de Chicago teve muitos problemas com a vinculação que houve de vários dos seus pensadores e ex-alunos com a ditadura chilena. Isso para eles não foi uma coisa boa para a imagem deles, entende? E eles não têm... Então, o Paulo Guedes, de certa forma, está meio que alceado naquele momento, digamos assim, né, e daquelas ideias. E houve uma evolução grande lá para cá. A parte da pauta dele é datada. Eu aposto, inclusive, assim, com certeza, até para a própria Universidade de Chicago, o próprio Departamento de Economia lá. Então, mas enfim... Não, mas Chicago não pensa mais como pensava no início dos anos 80. Não, e aí é curioso, porque se alardeia muito, ele veio da Universidade de Chicago, ele é neoliberal, que veio da Universidade de Chicago. Bom, tem uma crítica muito grande sobre o que foi feito naquela época, e que foi pensado naquela época, né? A desigualdade que se promoveu naquela época, por exemplo, problemas que foram derivados a partir dali, né? A própria ideia, essa ideia do voucher, por exemplo, para as escolas, né? Isso não é uma ideia atual, não é uma descoberta de hoje. Essa ideia, quando vem em discussão, isso foi aplicado na época do governo Reagan, por exemplo, com vários problemas de passagem. Porque você dá o voucher para uma criança, não quer dizer que você resolve o problema dela, porque se ela mora longe das boas escolas, ela vai ter um problema de transporte, vai ter um desgaste, vai ter um cansaço, vai ter segurança, tem uma série de problemas vinculados ali. Então, são outras questões, mas assim, em geral, ele é um governo que é curioso, porque eu não tenho dúvida que os militares têm um nível de capacidade de organização, e são, ao fim e ao cabo, servidores públicos também, são muito capazes do que fazem, em geral, né? Existe no governo federal uma estrutura burocrática que é bastante profissionalizada, que são gestores de governo, né, que também funciona bem. Então a máquina ela tem condição de andar bem. Você vê agora o problema da pandemia, no SUS, por exemplo, o SUS, com todo o déficit de investimentos que houve, histórico, e de questionamento sobre o SUS, e se o sistema privado não deveria substituir parte do SUS, assim, está dada a resposta, não. Ao fim e ao cabo, o Estado, né, isso sem tirar a importância do sistema privado, claro que é importante, claro que tem que ser incentivado, mas assim, o Estado, a estrutura do SUS é que estão segurando bastante do tranco agora, e nos estados, nas unidades subnacionais, as estruturas estaduais que estão comandando esse negócio. Então, digamos assim, o Brasil ele tem uma estrutura burocrática, tecnocrática, que tem uma certa densidade. Eu acho que isso é bom para a gente, isso nos ajuda. Isso certamente cria problemas para uma visão distinta do governo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas isso nos ajuda. Agora, a estrutura política que veio da política, que veio junto com o presidente da política, essa é muito disruptiva, essa é mais tosca também. Mas nas redes, você tem toda a razão, eles operam bem. Eles não operam bem nas redes institucionalmente, eles operam bem nas redes na política. Institucionalmente, eu acho que eles operam mal. Aí é uma dúvida, claro, né? Se o produto que eles têm, a matriz inicial, já é ruim e fica difícil trabalhar, porque você não tem um plano estratégico para o Brasil, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Mangabeira Unger, né? Saiu, não lembro se foi na Folha, enfim, agora, há pouco tempo, uma semana. E é interessante, eu acho o Mangabeira um tremendo intelectual, respeito ele para burro, mas o problema todo é que ele fala assim, precisamos de uma agenda. Assim, eu acho que eu estou cansado de ouvir isso, que a gente precisa de agenda. Eu não sei, eu acho que a gente não precisa de agenda nenhuma, a gente precisa de estratégia. A gente precisa de
ação, a gente precisa implementar as ideias que a gente já sabe que dão certo, que são boas, né? E essas ideias estão aí, só que elas estão na estante, elas não estão em prática. As ideias que estão em prática são ideias muito datadas, são ideias de uma visão política antiga, né, de uma visão econômica antiga e de uma visão social muito vinculada a uma dificuldade de entendimento da simetria que a gente vive, né, que é histórica, né? E o comportamento, principalmente da classe média alta, por exemplo, é terrível, porque nós temos um déficit gigantesco de justiça social no país, né, que é o que nos atrasa mais de qualquer outra coisa. Mas então, nas redes, voltando aí, nas redes, especificamente na área política, eles são mais capazes que o resto. A esquerda não lida bem com isso, curiosamente, porque no passado a esquerda começou a usar as redes melhor do que qualquer outro campo político, né? A direita usa muito melhor para os objetivos dela, né? E aí a gente pode discutir os objetivos dela e tal, e a forma como é destrutivo e corrosivo para as instituições e para a própria política, né? Para a ideia da política, né? Como algo que é o avesso digamos assim, da guerra, digamos assim, né? Quando você não tem política, você tem a guerra. Tem a guerra, a política de outra forma, né? O Clausewitz dizia, mas o fato é que ou você tem política ou você tem guerra. Então a gente tem política, né? E você corroer isso, o que sobra? Sobra um conflito, né? Então, mas independente disso, eles operam melhor. Quem historicamente opera mal, muito mal, é o centro político. E aí não estou falando do centrão, aquele centrão mais ignóbil, assim, mais reacionário e venal, digamos assim, que a gente vê algumas figuras aí. Eu digo centro político, assim, o Dória, o Rodrigo Maia, esses caras que são importantes, que hoje estão tendo um papel importantíssimo em proteger o federalismo e proteger principalmente o equilíbrio de check and balance entre as instituições, né? Então, ambos estão fazendo um trabalho que eu acho importante, outros também, mas, enfim, estou citando esses dois, porque eles estão muito caracterizados como lideranças do centro hoje, né? Eles são muito bons no que fazem, mas eles usam mal as redes, né? Então, se você olhar desde 2013 até agora, a série histórica, basicamente o Brasil vive a polarização, que todo mundo fala, polarização e tal, entre a esquerda, basicamente, a esquerda eu boto assim, de forma mais hegemônica, assim, o PT, mas tem o PDT, lá com o Ciro e tal, não sei o quê, e do outro lado você tem uma direita gigantesca. Então a gente tem esse quadro o tempo todo, né? Essa crise do coronavírus fez o centro aparecer de uma forma orgânica, muito forte. Quando eu falo orgânica, para quem vai nos ouvir depois, eu estou dizendo assim, com pouca interferência de bots ou desinformação, etc. Muito pouco, né? Então, esse centro cresceu e ocupou um espaço enorme, né? E hoje o que a gente tem, talvez pela primeira vez desde 2013, é uma ruptura da polarização, como a gente vinha discutindo, né? E você tem três campos muito fortes nas redes, né? E se você somar o centro com a esquerda, bate basicamente em torno de 70% nos dias de hoje. Então, esse campo da direita, que era gigantesco, com a pandemia e com o fato do próprio presidente ter subestimado publicamente várias vezes e desinformado muito sobre a pandemia e sobre os procedimentos que deveriam ter sido feitos de forma preventiva, que houve tempo para isso, inclusive, né? Eles perderam espaço e foram perdendo, e isso é um pouco da raiz do problema hoje, que leva inclusive ao tensionamento interno dentro do governo e a tentativa de mudança de pautas políticas que são iniciais do governo. Então, a saída do Moro, por exemplo, assim, nós fora todos os problemas que foram apontados ali pelo próprio Moro, etc., tem uma questão ali do tensionamento político a partir da perda do espaço que eles percebem pelas redes, e pelas redes eles prognosticam a capacidade deles de recuperação potencial ou não, né? E a própria situação, daí, o lançamento daquele Pro Brasil, que é uma
quase uma contraposição em termos de estruturais, de política econômica e desenvolvimento em relação à proposta de Paulo Guedes, né? Então, esses tensionamentos todos vêm de vários inputs que eles têm, mas principalmente, entre outros, esse das redes aponta isso para eles. Então, eles são atentos a isso, eles têm uma máquina muito bem construída, eles têm um entendimento de como operar nisso, que eu acho que os outros campos, apesar de crescerem, não têm isso ainda, né? E isso é um problema porque a política daqui para frente vai ser feita também crescentemente com base nos meios de comunicação digitais em tempo real. Deixa eu te fazer, então, duas perguntas. Eu vou te pedir para responder uma depois da outra. A primeira pergunta é a seguinte: você saberia descrever um pouco o que eles fazem direito que os outros campos não conseguem fazer direito? E a segunda pergunta isso me interessou muito, essa coisa, porque eu percebo lendo minha timeline no Twitter, mas ler a timeline no Twitter, a quantidade de distorções que existem lá, só das que o algoritmo joga, você não sabe se você está lendo algo que reflete de fato o que a média está vendo, ou se você está vendo algo que é só feito para você, né? Mas eu tenho justamente essa impressão de que existe um movimento novo, diferente, que é isso mesmo, é o centro, aparecendo com mais força onde não aparecia antes. Então a minha primeira pergunta é isso: o que é que essa direita ligada ao Bolsonaro sabe fazer que os outros não sabem? O que é? E o segundo ponto seria: por que você acha que de repente tem o surgimento desse centro político nas redes? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o que eu estou chamando, a gente está até trabalhando em cima disso agora para soltar uma matéria, um trabalho aí em parceria com alguém para olhar isso com mais atentamente. A gente já tinha mencionado isso antigamente, assim, em outros trabalhos nossos, né, principalmente quando a gente fez um estudo grande com o Atlantic Council sobre desinformação, e, enfim, a gente mostrou isso bem, de forma até gráfica. Mas eu estou tentando dar um nome para isso, que eu acho que é uma engenharia da desinformação, né? Mas eu poderia também chamar de engenharia da informação. O fato é o seguinte: eles conseguiram fazer duas coisas. Eles entenderam claramente que uma forma deles ganharem uma dinâmica que desse uma certa independência, apesar dos recursos serem relativamente escassos no início, que eles se propuseram a criar uma cara da direita, né, per se, no quadro político. Eles entenderam que as redes poderiam ser um caminho que iria facilitar isso. Em parte também porque em outros países essa experiência aconteceu. Nos Estados Unidos aconteceu, certamente com muito mais recursos, mas se você for olhar a origem o Breitbart, por exemplo, o Gab, que é uma rede social basicamente de direita, etc. Assim, eles já era, digamos assim, uma parte dessa nova estratégia e que se repetiu em outros países. Eles foram atrás disso e buscaram. Eu acho que teve também uma inteligência aí que foi do momento, né? Pensar assim, por quê? Porque assim, você tinha, na verdade, um polo que era muito hegemonizado pelo PT e um polo de centro e direita, mas basicamente centro, com a hegemonia do PSDB. Bom, em algum ponto, principalmente na última eleição, teve um desgaste muito grande de algumas lideranças, principalmente do Aécio, né? E eles começaram a pensar para a gente construir o nosso espaço, que eles acharam que estava aberto. A gente tem que se lançar, mesmo que a gente perca, porque é assim que se constrói um movimento político. Você não se constrói um movimento político só pela vitória, mas sim pela insistência da organização, né? A estrutura, a organização, ela é chave nisso, né? E você ir ganhando espaço na tua mensagem e no campo, né? Nas ruas, nas residências, na cabeça das pessoas. Então eles falaram: vamos lançar um candidato que, mesmo que perca, vai criar um espaço grande aí. Então, eu não sei, eu acho que eles não esperavam, talvez, no início, um sucesso tão grande, mas isso criou uma dinâmica muito grande, muito forte. Boa parte disso foi por causa das redes, que eles usaram bem.
eles usaram bem por causa de uma engenharia de informação ou desinformação. Porque se você olhar hoje, por exemplo, e analisar um processo, você tem... hoje, eu diria, o debate tem muitos robôs, mas ele está bastante orgânico, ele não é só robôs, não. Então, tem algumas mensurações aí que eu discordo, que dizem que tem centenas de robôs, milhares de robôs. Tem muitos robôs, assim, mas tem um nível de organicidade diferente da eleição. Na eleição era tudo muito maior e mais violento, né? Então, basicamente, você vê assim, algumas pessoas soltam algumas ideias. Antes, robôs só soltavam as ideias e eram repetidas. Hoje, algumas pessoas soltam essas ideias. Em seguida, você vê os robôs pegarem essas ideias, né? Não que eles vão capturá-las, mas eles operam uma mensagem muito assemelhada. Então, em termos do seu conteúdo, é uma construção de narrativa virtual. É isso que eu quero dizer, né? E depois, quando você vai para os discursos, sejam discursos defensivos de pessoas de ponta, digamos assim, desse segmento político, né? E por vezes em discursos até oficiais você vê que a narrativa fecha, entendeu? Então, eu não quero aqui dizer assim diretamente que todo esse ecossistema está absolutamente interligado até no nível dos escalões oficiais do governo, não estou dizendo isso. Mas o fato é que a narrativa que permeia todas essas estruturas, subestruturas, ela é uma só. E isso dá um poder de alavancagem muito grande. E aí a narrativa, sim, ela é muito coordenada. Entendeu? Então, nos outros campos, a narrativa é mais descoordenada, ela é mais de oposição, ela tende a ser mais orgânica. Não que a esquerda não tivesse usado robôs, não. A gente detectou robôs também na esquerda durante a eleição. Mas hoje ela é bem orgânica. E essa narrativa ela vem do repúdio que as pessoas têm uma série de práticas, de discursos, de políticos, que é muito fácil você sentir um certo distanciamento dessas propostas, porque se alguém fala, por exemplo, isso é uma gripezinha, o brasileiro mergulha na lambe, tem que ser estudado porque sai com saúde disso, são coisas que afrontam a dignidade das pessoas. Então é muito impactante a gente vendo os números crescendo, os casos, e dizendo que não, que as pessoas têm que ir para a rua, e vendo as pessoas, grupos de apoio repetirem isso. Isso tudo gera um repúdio grande, então é natural que as pessoas se posicionem. Mas assim, não tem uma construção organizada disso. É isso que eu quero dizer, dessa forma. Não estou dizendo que não exista, mas eles organizaram muito bem as estruturas narrativas e a operacionalização dos meios. Então, deixa eu te dar uma interrompida aí. O que me parece que você está dizendo é o seguinte: quando a gente descreve o governo Bolsonaro, a gente sempre fala do núcleo duro de poder, que é o bolsolavista, ou o núcleo ideológico, varia um pouco o termo, mas é ali aquele grupo que inclui o Bolsonaro, inclui os 3 filhos dele, principalmente o Carlos e o Eduardo, o Flávio às vezes um pouco mais distante, e um grupo de assessores que são extremamente leais e quem Bolsonaro quase nomeou o Jorge Oliveira ministro da Justiça, embora ele não tenha currículo nenhum para o cargo, mas é aquela coisa de... O pai dele era chefe de gabinete do Bolsonaro, quer dizer, você tem aquele grupo. Enquanto que nos outros grupos políticos você tem uma maior fragmentação, você tem um debate maior, são partidos políticos de fato. O fato desse núcleo ideológico ser mais coeso, em essência, é talvez o que permite a simplicidade dessa mensagem, né? A organização dessa mensagem e o não desvio dessa mensagem por parte do governo. Faz sentido o que eu estou falando? Não, faz todo sentido, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, essa coesão, ela se dá também em torno de 2 coisas importantes. Uma é o entendimento que a ferramenta ela é central. Esse é um ponto assim, bem interessante, porque por mais que o sujeito use o celular ou ache interessante, vai conversar com os operadores políticos, em geral, né?
existe um entendimento muito mais claro na direita da centralidade gigantesca das redes em relação a outras formas de comunicação. Não que eles desprezem outras formas, mas assim, as redes são, digamos assim, o eixo central, né? É a estrutura, digamos assim, vertebradora da ação, né? E quando você vai para outros campos políticos, é muito mais difícil o entendimento claro disso. O sujeito usa as redes, mas não consegue entender ainda. É um problema, na verdade, eu diria assim, tem um certo gap cultural nesse aspecto, entendeu? Então, apesar deles serem toscos de uma série de propostas da direita, digamos assim, nessa questão eles entendem claramente que isso é um elemento de transformação brutal, de propagação brutal, né? Porque no Brasil quase todo mundo tem celular. Quase todo mundo tem celular. O sujeito está espremido. Olha a situação, vamos olhar de uma forma mais sociológica, até antropológica. O sujeito está espremido dentro de um ônibus, com calor, suando, paga passagem, tem medo de ser assaltado, depois de uma jornada de trabalho, sei lá, de 8, 10 horas. Vai chegar em casa e não vai ter disposição para absolutamente nada, para conversar com ninguém, entendeu? Fazer nada. No outro dia, ele sabe que vai repetir isso de novo. Ele não tem saco de pegar e ficar abrindo o jornal, não tem nem espaço para abrir o jornal dentro de um ônibus ou dentro de um trem. O que esse sujeito pode fazer para tirar isso da cabeça dele, para fugir desse negócio? Ele pega e olha o celular. E quando ele olha o celular, ele vai ver um bando de besteira, vai se divertir para burro, mas vai receber algumas mensagens. E algumas mensagens vão ter um target naquela situação dele. Ele vai falar, isso tem razão, é isso mesmo. A política que criou essa situação que eu estou. A política como ela é. Os políticos como eles são. Assim, ele não deixa de ter uma certa razão. O problema todo é que essa mensagem vai puxando ele para um caudal distinto, que é um caudal de ódio e de corrosão das instituições. E entender isso, e essa construção na cabeça do cidadão, do homem comum, né, digamos assim, do eleitor mediano, né, ou aquele mais é um termo que eu nem gosto de usar, mas aquele que é na estrutura social mais subalterno, né? O sujeito olha aquilo como até uma válvula de escape dele. Então essa construção que dialoga, digamos assim, com um certo protofascismo, né, ela acaba tendo um apelo muito forte, né? E a esquerda perdeu essa discussão por várias razões, inclusive porque no poder não conseguiu conduzir, digamos assim, seu próprio comportamento da forma mais ética possível. Então, ainda que muitas coisas importantes tenham sido feitas, Bolsa Família, etc., etc., mas se perdeu em algum ponto tudo isso, né? Se perdeu na prática do governo, no dia a dia, foi muito tempo dentro do governo, né? Acho que foi meio corrosivo isso. E o centro, como é o centro, como ele estava mais estabelecido, como ele tinha mais condições, ele apostou errado. Na última eleição, o Alckmin apostou na televisão, na propaganda eleitoral da televisão, que é importante, mas não era suficiente nem um pouco. Então não conseguiu compreender a dinâmica entre o programa de televisão e a rede, porque é mais ou menos a dinâmica da pesquisa de rua e a rede. A pesquisa de rua vai te dar um dado muito preciso, mas ele vai te dar um dado, sei lá, a cada 2 meses, ou mesmo que você aperte muito, contrata um estudo toda semana, mas tem um tempo de fazer o campo, de levantar, etc. Só que com a compressão do debate, os fatos foram ficando tão próximos e a mudança tão rápida, que às vezes uma pesquisa feita em 10 dias fica totalmente obsoleta quando ele chega na mão do seu contratante, digamos assim. Então, na verdade, o certo, portanto, é um mix dessas coisas, né? E o Alckmin não conseguiu fazer isso, não conseguiu entender. Então, eles têm esse negócio. Então, assim, ele assim, tentando assim, resgatar ali a tua pergunta no início, eu acho que eles, apesar de terem propostas políticas que são
absolutamente obscurantistas sobre muitos aspectos, né? Estou falando desse núcleo olavista, central, etc., né? Estou falando daquele grupo mais, né? Não estou falando aí dos militares, não estou falando aí da burocracia estatal, né? Esse grupo ideológico, vamos chamar assim, ele, apesar de ser muito obscurantista e tal, eles tiveram a compreensão disso, né? E se apropriaram disso, mas não como um elemento de transformação para melhorar a sociedade em termos das suas relações institucionais, federalistas e tal. O que você vê na prática, é um ataque muito grande em dois eixos. Um eixo que é um eixo horizontal, entre os poderes, né? O check and balance é uma coisa que incomoda demais a estrutura do Executivo Federal. O Executivo Federal supõe que deveria ter mais autonomia na construção das suas agendas e não ser tão pautado pelos outros poderes, né? E essa é uma discussão interessantíssima, na verdade, acho que é a mais fascinante de todas. E também em termos verticais, né? No eixo vertical, porque questiona muito o federalismo, principalmente a independência dos municípios e dos estados, que lograram uma vitória enorme no STF agora em função do direito de imporem uma série de restrições que, no final, enfim, são de fato propriedade, digamos assim, de políticas públicas subnacionais. Pô. Então, só resgatando essa parte horizontal que eu falei, esse é um negócio importante, porque isso é chamado, assim, nos Estados Unidos da ideia do executivo unitário, né? O executivo unitário foi um negócio que surgiu nos Estados Unidos num debate interessante, já na época do Reagan, mas depois veio se aprimorando dos subsequentes governos conservadores. Começa nos anos 70 ainda, no governo Nixon. Exatamente. E teve uma figura central, que foi o Scalia, que já faleceu, que defendeu essa tese. Enfim, era um sujeito brilhante no Supremo, mas extremamente conservador, arquiconservador, e isso aí deu espaço para uma série de políticas que depois foram feitas em administrações subsequentes, né? E até hoje, digamos assim, por exemplo, o governo Trump, ele namora com essas teses e tal. Enfim, isso eu acho que seria o sonho dos ultraconservadores brasileiros, entendeu? Mas isso nos Estados Unidos não é pacificado. Isso é objeto de extrema discussão entre os setores democráticos, etc. E não digo só do Partido Democrata, eu digo da sociedade civil em geral, né? Então isso é bastante... E lá eles têm todos os anteparos dos pais fundadores, a preocupação com uma série de direitos, de limites dos poderes e tal, que é uma construção que, de certa forma, nós não temos. Nós não temos essa robustez toda. Nós até temos, hoje em dia, né, isso foi feito, mas não nesse nível, não nesse tipo de profundidade, principalmente não ensinado em escolas, da forma como deveria ser ensinado em escolas. Então você não tem noção, por exemplo, da discussão da democracia numa escola de ensino fundamental, digamos assim, o ensino médio, né? Então isso é uma pena no Brasil. Então essa construção cívica, que é tão importante em termos desses anteparos, que tem uma certa sofisticação, na verdade, mas ela é importante, tem que ser traduzida para as pessoas entenderem, ela é central, e isso é uma coisa que acho que incomoda profundamente a direita no Brasil. A direita no Brasil tem como alvo principal, na minha opinião, a capacidade dela construir uma agenda, inclusive a agenda de costumes dela, mas também uma agenda econômica, etc., e política, né, que dá uma emanência do poder executivo em relação aos outros poderes, dá uma priorização, né? E isso é, digamos assim, talvez o grande fundamento, o grande cerne de toda a disputa política que a gente tem hoje. Só que isso não está evidenciado, né? E o coronavírus problematizou isso tremendamente. Então, mas trouxe também à tona, porque existe um conflito. Eu sou presidente, eu quero gerir de certa forma o SUS, eu quero gerir de certa forma o Polícia Federal, eu quero gerir de certa forma as políticas das unidades subnacionais, né? E por outro lado, não, você não tem esse direito e tal. Eu não estou dizendo aqui nem quem está certo e quem está errado, só estou falando que esse é o conflito. Esse é o conflito. Só que as redes estão dentro disso. E as redes reverberam essa discussão, e elas são muito bem traduzidas para o público da direita.
Porque os influenciadores, além desse núcleo familiar, além desse grupo ideológico, tem seus influenciadores com canais. E aí a gente entra numa discussão, por exemplo, de como é que tem canais que disparam fake news e que você não sabe quem dirige o canal, quem financia o canal, quem é o responsável, o redator, quem é o diretor, como qualquer órgão de imprensa deveria ter e tem. Não é accountable. Surge um canal, daqui a pouco tem centenas ou milhares de seguidores, espalha uma notícia absolutamente mentirosa, com imagens distorcidas, e fica por isso mesmo. Então a gente tem uma carência de regulação, a gente tem uma carência de transparência na área das redes, e isso afeta profundamente a nossa democracia. A CPMI, que eu tive lá, inclusive, depondo, né, dando minha contribuição, enfim, o convite, eu ressaltei isso muito, entendeu? A lei de proteção de dados, pô, esse negócio tem que ser posto em prática, né? E eu acho, inclusive, que a gente deveria ter uma autoridade de proteção de dados a nível subnacional também, não é só no governo federal, não. Eu acho que a gente deveria ter a federal como o Ministério Público. O Ministério Público Federal tem que ter o Ministério Público Estadual. Você tem que ter a lei você tem que ter a autoridade de proteção de dados federal e depois nos estados também. Eu acho que isso é a experiência da Alemanha interessante nesse sentido. A Alemanha é um caso muito interessante, porque a Alemanha, por causa da história pregressa dela, foram feitos uma série de anteparos legais, constitucionais, etc., para proteger a privacidade, para proteger a sociedade, para evitar a desinformação ao máximo. E a gente tem que olhar para isso. E aí eu digo que o centro político erra. Ele não consegue entrar nessa discussão. Deixa eu te segurar aqui. Só para... Quando você fala da Alemanha, da experiência pregressa, você está falando de Gestapo e Stasi, né? Da polícia secreta do nazista e depois da polícia secreta da Alemanha comunista, que eram extremamente invasivas da vida do cidadão, né? Vamos falar então do centro político. Por que você acha... A gente estava comentando da dificuldade que a esquerda brasileira tem neste momento de se concentrar numa mensagem. O centro é muito pior. O centro sequer consegue concordar com uma palavra que o defina. Se é social-democrata, se é social-liberal, se é neoliberal, se é liberal, você não... O centro não... O centro não concorda em nada, o centro não sequer se identifica, o brasileiro não sabe que existe um centro político. O que aconteceu, você acha, que faz com que, de repente, nessa pandemia, brote nas redes sociais com força um discurso, que é um discurso plural, porque vem de várias pontas, né, que representa um centro político? Eu acho o seguinte, existe a seguinte constatação. Assim, você vê que, apesar da esquerda ter uma agenda de desenvolvimento social que é importante, e no Brasil eu acho que ela é absolutamente fundamental, porque a nossa desigualdade ela não remonta de erros da política republicana, ela remonta da escravidão. A escravidão deixou uma marca gigantesca no DNA da cabeça do brasileiro. A gente vê o comportamento das nossas elites. E quando eu falo elite, não falo pessoas riquíssimas, eu digo assim, a classe média instruída, por exemplo. Muitas vezes, em que lugar do mundo um candidato que defende ex-torturadores e diz que não era algo significativo teria o apoio de pessoas instruídas nesse ponto? Entendeu? É uma coisa muito difícil de se aceitar, assim, né? E não é razoável, mas ainda assim se insiste nisso. E a raiz da tortura culturalmente no Brasil remonta justamente ao período da escravidão, onde a tortura dos escravos era regular, né? E a relação do público com o privado era totalmente deformada, enfim. Então, isso explica muita coisa. Acho que o Brasil ainda tem... O Brasil tem um débito com um segmento gigantesco da sua população, talvez majoritário, mas também tem com a sua própria noção cultural, né? Então, isso aí deixa suas marcas. Mas, enfim, então, apesar disso,
a esquerda ficou muito marcada, porque foi muito dramático todo o processo da Lava Jato e expôs as entranhas de malfeitos que não deveriam nunca ter ocorrido. Né? Não deveriam ter ocorrido não é só porque seria uma questão da esquerda, porque o homem público, né, ele não pode se expor a esse tipo de corrosão e aceitar práticas corrosivas. Então, mesmo que não haja, digamos assim, a intenção, a não aceitação, a leniência para a situação, ela por si só já corrói a credibilidade. Então, eu acho que isso ainda é muito vivo na memória do brasileiro e isso gera uma certa dificuldade de olhar para a esquerda como uma solução. Na verdade, é como se você tivesse a polarização, ela era um pouco esse jogo, entendeu? Que os dois polos jogaram o tempo todo. Não houve uma intenção em algum momento pensar, bom, ainda que eu seja um partido majoritário na esquerda, no caso do PT, eu sei que nesse momento vai ser muito difícil conseguir emplacar um candidato, porque assim, não é só uma questão de disputa de narrativas e propostas, mas também é uma disputa também de um espólio de credibilidade que nesse momento está complicado. Então vamos tentar achar um nome alternativo, né? Vamos dar um passo atrás e dois à frente, por exemplo. Isso não aconteceu, eu não vou entrar nessa discussão por que eu acho que aconteceu isso. Eu tenho uma série de pressupostos aí, mas não vou discutir isso. O fato é que se jogou na polarização e talvez fosse melhor perder para uma candidatura de direita e fazer o contraponto do que emplacar um outro nome mais ao centro que tivesse razoabilidade. O outro lado acha ótimo isso, porque ele precisa desse discurso, que é um discurso assim, muito bizarro, ele é pândego, de certa forma até, né? A volta do comunismo, enfim, todas aquelas coisas, aquelas bobagens da mamadeira, blá blá blá, aquelas coisas, tudo muito ridículo. A Venezuela vai ser aqui no Brasil. Ninguém fala isso, não entende o que é Venezuela, não entende o que é Brasil direito nesse aspecto. Pô. O Brasil nunca vai ser uma Venezuela. Assim, nossa construção institucional é muito mais robusta do que qualquer coisa que você possa ter por aí, no nosso entorno, digamos assim. Mas o fato é que eles jogaram esse jogo entre eles. Eles foram esmagando o centro. Mas hoje, quando o cara olha, ele olha assim, se isso aqui está ruim, mas eu também não quero, nesse momento, voltar para aqueles atores lá. Vai ter um tempo para purgar ainda essas questões na esquerda, isso que eu acho. E o centro, então, ele se torna assertivo. E aí eu acho que foi interessante, porque, por exemplo, o papel do Rodrigo Maia no Congresso foi muito assertivo. Ele não se furtou, digamos assim, de tensionar, de fazer a crítica, digamos, quando ele achou que a crítica era necessária, protegendo o legislativo e a instituição. E quando ele fez isso, premeditadamente ou não sei, pensado ou não, ele protegia também o check and balance. E aí você olha, por exemplo, o Dória, que é mais recentemente, né? Quando ele vai e reafirma que São Paulo vai ter uma política extremamente proativa no sentido da contenção da epidemia, etc., ainda que hajam custos econômicos, explica o custo econômico maior virá se nós não fizermos isso, porque ele virá de qualquer maneira o custo, assim, e vai para a televisão e peita o governo federal, isso gera liderança também. A liderança se conquista dessa forma, né, ocupando espaço. Né, e de forma afirmativa. O Blair tinha um pouco essa tese, né, que você podia ter um centro, na verdade vem do Giddens, né, você ter um centro afirmativo, né, um centro propositivo, um centro que não seria amorfo, sem proposta, sem movimento, um centro que fosse de fato ativo. Né. Então, eu acho que no Brasil começou a existir essa consciência, que você tem que ter um centro ativo. Você tem algumas pessoas que é distinto do centrão, né, na forma de pensar a política, na forma de pensar as instituições, concordando ou não. Né, eu não estou aqui me alinhando, não. Estou só dizendo que isso gera uma outra dinâmica. Então a pessoa fala, bom, o centro pode ter esses problemas todos, mas se eu não quero esse lado, não quero esse lado, e esses caras aqui que estão no poder estão fazendo alguma coisa, eu vou apoiar isso. Eu vou apoiar isso. E daí ele começa a crescer. E uma parte que estava com a direita, porque não queria a esquerda,
mas estava na direita só porque não queria a esquerda. Fez um câmbio, voltou, digamos assim, à sua posição original. E quando volta à sua posição original, fortalece esse centro ainda mais. Então eu acho que o centro começou a ganhar um momento, sabe? Foi numa dinâmica de crescer. E daí está tão forte nas redes. E não é, na minha opinião, e pelo que a gente vê pelos dados, assim, eu te digo, é muito orgânico. Teve uma discussão, por exemplo, que acusaram o Rodrigo Maia de repente ter disparado nas redes. Foi muito engraçado. Acho que foi Eduardo Bolsonaro sugeriu. Não, ele não sugeriu isso. Na verdade, alguém sugeriu isso. Ele replicou a mensagem, enfim. Mas que o Rodrigo Maia disparou num determinado momento nas redes. E aí essa mensagem que alguém fez e tal dizia basicamente assim que, bom, isso não pode ser orgânico. Ele explodiu aqui nas redes. Isso aí, obviamente, tem uma estrutura de robôs. Então é óbvio que não tem uma estrutura de robôs nenhuma. Eles não têm sequer essa organização, porque você não vê isso nem de série longitudinal, você não vê isso. Nós verificamos os dados, a gente mergulhou nos dados. A gente não achou isso. O que aconteceu? Aconteceu que ele teve um posicionamento político forte. Ele foi contraposto nas redes e atacado nas redes de forma muito forte. E esse ataque foi um tiro no pé. Isso que é interessante. O ataque que foi feito a ele nas redes foi um tiro no pé, porque gerou um buzz gigantesco, né, de posicionamentos contra ou a favor, mas se você olhasse o nome em si, né, do deputado, ele disparou, porque ele estava no pivô, no centro dessa discussão. Então ele, não, hipótese alguma, isso aí comprovadamente não se estruturou, não tem máquina para isso, foi orgânico, por causa do posicionamento político. Entendeu? E ali foi um erro, digamos, inclusive até da própria direita, que inflou o nome dele ao atacar daquela forma. Então eles erram também. A impressão que eu tenho... É engraçado você citou Anthony Giddens, né? O principal teórico da terceira via, cujos grandes representantes nos anos 90 são Tony Blair e o Bill Clinton. E muita gente inclui o Fernando Henrique, até porque tinha um alinhamento ideológico mesmo, né? Aqui localmente no Brasil. Mas no Brasil, o que fez o Fernando Henrique surgir é uma coisa diferente do que fez o Bill Clinton e o Tony Blair surgirem no Reino Unido, nos Estados Unidos. Tony Blair e Bill Clinton surgiram no final dos sucessores de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Né? Quer dizer, era aquela coisa, justamente o liberalismo de Chicago dos anos 80, que foi provavelmente a um ponto tal que começou a esticar demais as tensões sociais. As pessoas não queriam uma esquerda tradicional, aquela esquerda dos anos 60, 70, e de repente, e é um pouco disso que o Giddens falava naquele momento, existe um espaço para o centro. O que você me parece estar descrevendo é que, de uma forma, como você estava falando no início, muito mais comprimida no tempo, é como se nós estivéssemos vivendo um momento parecido politicamente com aquele que Reino Unido e Estados Unidos viveram do final do período Reagan e Thatcher. Ali já era o Bush pai e o John Major, né? Mas era essencialmente a continuidade, né? Que de repente aparece um liberalismo com sensibilidade social. Né? Que era a característica daquele... Você acha que é isso que a gente está vivendo politicamente, que a gente pode estar vivendo politicamente um período parecido? Eu acho que tem oportunidade disso acontecer. Porque um cenário no Brasil em que você tem a repetição da direita aí renovada, com muito mais força política, eventualmente no Congresso, e aí capaz de fato a ter uma estratégia de um executivo, buscar de fato um executivo unitário, que hoje me parece muito distante por causa até da diminuição do apoio a essas propostas, digamos assim. O check and balance hoje está muito vigoroso, as pessoas olham para o STF, para o Congresso, de forma muito afirmativa. Então, mas numa eventual possibilidade disso, né, não parece que as pessoas queiram caminhar por ali. Por outro lado, as pessoas também ainda têm um ressentimento enorme
da esquerda. A esquerda tem que se atualizar profundamente. A esquerda vive uma crise, no meu entender, profunda e não entende, digamos assim, essa nova sociedade de informação, essas novas polaridades. Quando ela surge forte, ela surge muito, ela tem a base sindical, tem associações, etc. Mas hoje, o indivíduo ele acaba contando muito quando ele tem capacidade, por exemplo, de se tornar um influenciador. Isso é um fenômeno totalmente novo. O que é influência? O que é um cara que surge de repente do nada e influencia milhões de pessoas? Né? E como é que isso aí se insere dentro de uma estrutura tradicional, uma visão tradicional da esquerda e tal? Quais são? É difícil, não, é um outro momento. E essas propostas teriam que mudar e teriam que ser mais bem calibradas. Ainda está muito personalizada toda a discussão da esquerda, muito personalizada em torno do próprio Lula, né? Então, existe uma série de problemas. Claro, existem algumas tentativas assim. Tem o Ciro Gomes, tem uma proposta, digamos assim, mais independente, tenta dialogar mais ao centro. Eu situaria o Ciro até na centro-esquerda, digamos assim. Então, o centro, como em geral, ele tem tido essa oportunidade. O problema é como se ele vai conseguir de forma mais orgânica se aglutinar. Você tem razão, você tem vários centros aí, né? E parte até do centro que ninguém quer, que ninguém quer, né? Aquele centrão mais ninguém tem muito interesse, ninguém quer. A gente está vendo aí que tem gente que quer, né? Mas o fato é que, né, não seria, digamos assim, auspicioso, no meu entender. Então, então a gente tem isso daí. O quanto isso vai ter capacidade de se aglutinar numa candidatura que, de fato, mostre uma possibilidade de uma transformação sem um trauma ou sem reviver a polarização de forma dramática. Um dos problemas do Brasil é essa polarização extrema. Imagina um candidato de esquerda hoje assumindo. O país vai ser um conflito permanente. Um candidato de direita radical, né, assumindo, né, ou continuando no governo, né? O país vai ter um trauma gigantesco, não sei mais quantos anos a gente vai perder. A gente tem capacidade de perder 2 décadas. A pergunta que eu faço é essa: 2 décadas? Não tem, porque o mundo está muito mais rápido. Apesar de todos os problemas, apesar da pandemia, a pandemia vai reestruturar tanta coisa, vai mudar tanta coisa. Se a gente pensar na geopolítica, por exemplo, cadeias produtivas que são longas hoje, que boa parte delas se situa, digamos assim, na China e em outros países. Talvez alguns países achem que determinadas cadeias produtivas tenham que voltar ou serem realocadas ou redistribuídas, que é até uma oportunidade para o Brasil, né? Porque acham que isso estrategicamente pode afetar sua capacidade de autonomia, independência e defesa. Então, vão haver muitas mudanças nesse pós-pandemia. O Henry Kissinger, muito pouco tempo atrás, acho que é a coisa de um mês atrás, num artigo no Wall Street Journal, ele dizia exatamente isso, que o problema dos Estados Unidos hoje, maior, não só lidar com a situação atual, mas pensar qual vai ser a sua estratégia após essa situação. Porque esse mundo aí é um mundo que requer uma estratégia distinta da que a gente está operando até agora. Muito mal comparando com o século XX, é como se a gente não tivesse chegado aí em 1914, entendeu? Não teve Primeira Guerra Mundial, a gente não teve as dramáticas transformações que vieram depois, mas os elementos já estavam ali, eles só não estavam exatamente combinados. Acho que a pandemia ela abre uma série de perspectivas sobre, por exemplo, qual é o impacto da inteligência artificial, né? Que todos nós já estamos sendo impactados. Qual vai ser o impacto da robotização de toda a estrutura produtiva, ou boa parte dela, dos serviços? Qual vai ser o impacto, digamos assim, da realocação de cadeias produtivas? Como é que isso altera a geopolítica entre os países, entre a China e os Estados Unidos, o Mar do Sul da China, por exemplo? Enfim, tem uma série de questões aí que vão ser altamente impactadas e outras, por exemplo, o Zizek, por exemplo, discutindo a volta do Estado, todo mundo se volta para o Estado, que estava sendo tão criticado, com todas as suas insuficiências e deformidades, para dar respostas numa situação como essa. Principalmente o trade-off entre a democracia e a aceitação de perda de parte da sua privacidade
para poder aumentar a eficacidade das políticas públicas a partir de dados que podem ser utilizados para prevenir pandemias. A questão, por exemplo, da sua localização pelo telefone. Então, deixa eu aproveitar. Estou na mesa. Deixa eu aproveitar, então, esse momento. A gente já está ali encostando na 1 hora de conversa, para te fazer uma última pergunta. E aproveitando o gancho e recuperando lá do início, o que é essa democracia digital? Como é que você imagina que é a democracia do futuro? Como é que a gente vota? Como é que são as dinâmicas de conversa? Eu imagino que você já deve ter pensado muito sobre isso. A gente está pensando muito sobre isso, e a gente está pensando, inclusive, em ampliar, de certa forma, a própria estrutura da DAP hoje, né, lá na Fundação, de forma a contemplar, digamos assim, o estudo dessas questões do impacto da comunicação de uma forma mais ampla ainda, além da pesquisa aplicada, né, mas uma discussão conceitualmente teórica, né, e prospectiva do futuro e do impacto dessas tecnologias todas, né? Assim, eu acho o seguinte, acho que eu não tenho uma resposta para você. Assim, o que eu vejo são possibilidades de mudança. Essa, por exemplo, da utilização de dados pessoais, da localização das pessoas em relação à pandemia, por exemplo, é absolutamente vital, mas isso implica uma perda de privacidade. Bom, há anos atrás, Manuel Castells já dizia que a privacidade estava totalmente demolida, praticamente, né? Eu tendo a concordar com isso, só que eu acho que está indo mais ainda. Então, eu acho que a gente precisa do Estado, mas a gente precisa, sobretudo, de um aperfeiçoamento institucional em que a legislação de proteção de dados do indivíduo, de transparência das instituições, da bionanotecnologia ser regulada, do uso da tecnologia de informação, da inteligência artificial, também passar por diversos critérios, o que implica a independência de agências de tecnologia. Por exemplo, a gente não tem uma agência controladora sobre o uso da tecnologia e das pesquisas, por exemplo, né, de nanobiotecnologia. Então, talvez tenha que ter um aprimoramento da estrutura estatal, mas esse aprimoramento não pode vir só com uma robustez maior do Estado, tem que vir com uma transparência maior ainda do Estado. Então, são coisas que vão ter que ser reinventadas. A gente vai ter que reinventar, digamos assim, voltando lá aos pais fundadores, né? É um momento que a gente está precisando de novos pais fundadores, digamos assim, para o mundo digital. A gente precisa criar um arcabouço elegante, né? Como foi da Declaração da Independência, né, nos Estados Unidos. A gente precisa de uma nova construção desse tipo, né, que seja um balizador das nossas sociedades daqui para frente. Porque a distopia da pandemia pode apontar para uma possibilidade de distopia ainda maior com o uso da informação. Então, enquanto que... Eu me lembro que quando me apaixonei pela temática das redes, a grande questão norteadora era utópica, né? Era o seguinte: as redes vão permitir uma coisa fantástica, o renascimento de uma ágora digital. Então, a partir daí, a gente vai poder fazer uma discussão política densa e fazer um processo de transformação crítica, mais ampla, em termos da sua discussão, da sua propagação e sobre a nossa sociedade. Fantástico isso, era um momento assim fantástico, era um momento em que, digamos assim, a Apple estava surgindo com muita força no horizonte, as pessoas começaram a pensar nisso tudo como grandes possibilidades, etc., os celulares começando a se popularizar e tal. O que a gente vê hoje é uma distopia, né? A direita mais radical, por exemplo, na Europa, né, usando isso para organizar e tirar do armário pessoas que têm um pensamento, digamos assim, próprio nazista, né, e ressurgindo, né, e o fascismo ressurgindo não só nos países no qual ocorreu. Aliás, esses países hoje são mais vacinados contra isso do que os outros, mas justamente em outros países onde isso não ocorreu com tanta força,
né? Então você tem o fascismo como fenômeno global. Não tem um país do mundo, sem exceção, que não tenha a possibilidade de ser afetado por isso. Como uma hipertrofia também do Estado, enquanto você tem uma hipossuficiência dos parâmetros democráticos e institucionais para a sociedade digital. Você tem uma hipossuficiência nesse momento, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa ideia de tentar fortalecer uma espécie de declaração de independência dos pais fundadores para a época digital. Eu acho que isso seria uma coisa importante, essa reflexão. Acho que ela ocorre, tem vários intelectuais pensando sobre isso, mas isso é dramático, porque não há muito tempo. Não há muito tempo, né? No Brasil, a lei de proteção de dados já devia estar assim, operando a 1000 por hora. Né? As plataformas deveriam... Eu não acho que... Isso é uma coisa que lá atrás eu perdi, que eu quero voltar. Tem uma discussão muito séria em que parte da oposição, inclusive da esquerda e do centro, acabam comprando, que é um argumento que tem sido usado muito na CPMI aqui, da fake news, que não pode haver esse tipo de discussão de ter qualquer tipo de controle sobre plataformas, etc. Alguma regulação, eu acho que tem que ter um controle absoluto, não. Sou contra, mas alguma regulação tem que ter. Bom, mas a discussão se você fizer isso, você vai limitar a liberdade de expressão. Ora, isso é um argumento, isso é um sofisma. Isso é um sofisma que a direita mais radical no Brasil está usando para poder continuar operando, em muitos casos, uma desinformação bastante avantajada. E isso está absolutamente errado. A desinformação em si é um mal, né? Não há fact-checking que segure tudo isso. Ainda mais com a deep fake news que está chegando. Eu já vi alguns exemplos em fóruns internacionais e é assustador. Então, assim, falar hoje sobre a liberdade de expressão, que acho absolutamente fundamental e basilar, né? Isso é uma coisa pétrea, na minha opinião, liberdade de expressão, tal, de pensamento. Porém, tem um dilema que está no Popper, está no John Rawls, em uma série de teóricos, que basicamente é simples. Qual o limite de tolerância ao intolerante? Então, assim, você tem direito de expressar, pensar o que você quiser, mas tem um limite em que você ameaça a própria possibilidade de outros também se expressarem. Então, esse é o limite dessa liberdade, quando você fecha ao outro a possibilidade da mesma liberdade. É um paradoxo, mas é um paradoxo da democracia, mas é central. Então o Karl Popper fala sobre isso extensivamente, o John Rawls fala sobre isso extensivamente, e é uma tradição, que eu não estou falando uma tradição de esquerda, John Rawls é um liberal, mas é um liberal de um matiz diferente do Paulo Guedes, é um matiz diferente desses caras aí que se dizem liberais, mas na verdade querem uma desconstrução do Estado e querem impor uma pauta de costumes e agenda que é obscurantista. Então, e que a gente vê que não funciona, porque na hora que o bicho pega, quem é que vem aqui nos salvar? É o SUS, são as estruturas estaduais, com extrema dificuldade de eficiência. Então, toda essa discussão está posta na mesa. Então, assim, em termos de sociedade digital, eu acho que a gente está com um dilema na frente. Eu acho que a votação pode vir um dia de ser totalmente digital, não há problema nisso. Você vai, enfim, na Estônia, você vai ver coisas assim, né? Já acontecendo, mas exige um nível de cultura, exige um nível de anteparos democráticos, etc., que não são comuns no mundo, né? E aqui, em especial, não são também. Então, hoje, aqui é uma terra de ninguém. Aquilo que se chamava de faroeste, né? A gente está nisso. E a discussão sobre a liberdade de expressão, ela é utilizada, ainda que central e importante, na forma de um sofisma. Eu não estou defendendo isso porque eu acredito no seu direito de posicionar contra. Estou defendendo isso porque eu quero poder falar o que eu quero, da forma que eu quero. E aí é diferente. E eu vejo uma série de segmentos da representação política de centro-esquerda acabarem comprando esse argumento pela incapacidade, muitas vezes, de fazer essa crítica que eu estou fazendo aqui. Que não é uma crítica minha, é crítica de teóricos do liberalismo, inclusive. Então, eu acho que é isso. A gente tem que... Mas a vida é processo. Eu acho que é luta. Acho que a democracia se constrói dessa forma mesmo. Né? A gente só tem que agir. Não pode ser omisso. Acho que é isso. Marco, foi uma conversa excelente. Eu te agradeço muitíssimo.
Bom, eu que te agradeço a oportunidade e, enfim, vamos começar com continuar com esse diálogo. E você tem sido um cara importante nessa discussão. É isso que eu quero te dizer. Você tem trazido esses temas de forma muito qualificada, entendeu? E o espaço que você tem ocupado na mídia, trazendo isso, essa é a pauta. Porque as pessoas têm que ter a compreensão dessa pauta hoje como pivotal do que a gente está vivendo. E não é uma coisa acessória. Eu concordo com você. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos aí também. Até logo.